E aí, tem alguém em casa? Vamos juntos mais uma vez, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Quero ler também o versículo número 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto muito de pensar e refletir sobre aonde está a nossa fé. Aonde está a sua fé? O que está acontecendo com a sua fé? Me parece que aquela máxima ou aquele tipo de raciocínio de se vender ou de se apresentar dificuldade para vender a facilidade é uma coisa que permeia a nossa relação com Deus, a maneira como as igrejas, de uma forma geral, colocam para você a vida. Você não está ansioso, você está preocupado, olha como é que está a sua vida. Né? O cara se converte, chega na igreja, alguém fala para ele, você está em opróbrio, é mesmo? Você está em vergonha, olha o seu carro, olha como é que está terrível, é mesmo, meu carro é ruim, tem que ter um carro bom, você tem que ser rico, você tem que ser próspero, você tem que ser assim, tem que ser assado. E parece que esse tipo de pregação coloca na tua cabeça uma certa ansiedade que você não tinha. E você deveria ter mais os pés no chão, afinal de contas, a nossa fé é baseada num Deus que entregou tudo. A nossa fé é baseada num Deus que morreu por nós, que nasceu numa manjedoura, que vivia entre os pobres, que mandou oferecer a capa e entregar, dar o outro lado, a outra face do seu rosto, caminhar mais uma milha. Ou seja, o nosso Deus é um Deus das coisas simples, que nos ensinou a nos desligarmos dessas coisas que nos tornam ansiosos demais. E às vezes a nossa fé, a gente para pensar, ela está baseada fundamentalmente nas coisas que nós precisamos. Eu vou até Deus porque eu preciso de alguma coisa. E eu quero te perguntar só algo bem simples. Fé é acreditar que Deus pode te dar o que você precisa, ou fé é entender que você pode viver sem o que você precisa? Ensinaram para a gente que fé é você determinar e crer, e aquilo tem que acontecer e vai acontecer. E eu pergunto a você, será que fé também não é estar no meio do deserto sem nada e saber que vai sobreviver? Fé também não é você cair num poço e estar perdido e sem pensar, vai dar certo? Fé também não é você não ter nada para comer, como foi com Elias, e aparecerem corvos e uma torrente que jorrava, e ele se alimentava e matava a sede sem nada, e os corvos traziam carne ou pão no seu bico para que ele comesse. Eu te pergunto, o que é fé? Disseram para você que fé é acreditar que tudo pode acontecer. Eu acho que fé também é acreditar que dá para viver mesmo que não aconteça. Quando eu entendo essa fé, eu vivo sem essa ansiedade. Porque na verdade, você ora pedindo a Deus que Ele te dê o que você precisa. E você nunca parou para pensar que Deus já é o que você precisa. Senhor, me dê o dinheiro que eu preciso. Eu sou o que você precisa. Você pode viver sem Ele. Senhor, se aquela pessoa não fizer aquilo por mim, não assinar aquele documento, como é que eu vou viver? Você vai viver comigo, porque eu tenho outras saídas, outras alternativas. Eu tenho um caminho para você. Cuidado com a sua fé, para que ela não seja manipulada e empurrada a te colocar numa situação de desespero, numa situação de ansiedade total, de inquietação, esperando que Deus faça o que você precisa. Mas que a sua fé possa ser o descanso de que Deus já é o que eu preciso. Tendo a Ele, eu tenho tudo o que eu preciso. Descansa mais, menos nervosismo e menos desespero. E um pouco mais de descanso, sabendo que Deus cuida de cada um de nós. Valeu, até a próxima.